para a palestra de hoje, teremos como reflexão o tema Necessário Acordar, no número 68 da lição do livro Pão Nosso. E quem irá contribuir e nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre esse tema será a nossa amiga Kelly Nascimento. A Kelly Nascimento, ela é evangelizadora no Centro Espírita Maria de Nazaré, psicanalista e nutricionista, e grande colaboradora dos estudos aqui da Casa de Jesus de Nazaré. Então, Kelly, seja muito bem-vinda, viu? E uma excelente palestra a todos. Uma boa noite a todos. Boa noite aos internautas também. É com muita satisfação e gratidão que estamos aqui para mais um estudo de uma leitura que é sempre tão importante, tão engrandecedoras, né? Essas leituras para o nosso crescimento, nosso desenvolvimento e nossa evolução. Hoje, nós vamos conversar um pouco sobre uma lição que é do livro Pão Nosso, que é a lição de número 68. O título dela é Necessário Acordar. Esse é o título da lição. Então, nós vamos lendo, e na medida que a gente for lendo, a gente vai conversando sobre, né, o que está dizendo aqui para a gente, né? Esse livro ele é muito bom, gente, principalmente para os cultos, para a gente fazer em casa, né? Porque ele tem as lições certinhas. Então, cada lição dá para um dia de culto, né? A gente fazer em casa o nosso evangelho no lar, né? Então, ele é muito bom. É um livro de cabeceira mesmo, para a gente acordar, ler, estudar, pensar. Não é um livro da gente pegar e ler tudo num dia só, né? É um livro de cabeceira mesmo. A gente pega, lê de novo. Cada vez que a gente lê, a gente descobre uma coisa diferente, né? Então, ele começa assim: necessário acordar. Só pelo título daria para a gente conversar muito, né? Só por esse título que é necessário a gente acordar. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, e o Cristo te esclarecerá. Está lá em Paulo, Efésios, no capítulo 5, versículo 14. Então, logo abaixo, né, vem o Emmanuel, com Chico Xavier, nos explicando. Grande número de adventícios ou não aos círculos do cristianismo acusa fortes dificuldades na compreensão e aplicação dos ensinamentos de Jesus. Alguns encontram obscuridades nos textos, outros perseveram nas questiúnculas literárias, inquietam-se, protestam e rejeitam o pão divino, pelo envoltório humano de que necessitou para preservar-se na terra. Esses amigos, entretanto, não percebem que isso ocorre porque permanecem dormindo, vítimas de paralisia das faculdades superiores. Na maioria das ocasiões, os convites divinos passam por eles, sugestivos e santificantes. Todavia, os companheiros distraídos interpretam-nos por cenas sagradas, dignas de louvor, mas depressa relegadas ao esquecimento. O coração não adere, dormitando, amortecido, incapaz de analisar e compreender. A criatura necessita indagar de si mesma o que faz, o que deseja, a que propósitos atende e a que finalidades se destina. Faz-se indispensável examinar-se, emergir da animalidade e erguer-se para senhorear o próprio caminho.
grandes massas, supostamente religiosas, vão sendo conduzidas através das circunstâncias de cada dia. Quais fileiras de sonâmbulos inconscientes. Fala-se em Deus, em fé e em espiritualidade, qual se respirassem na estranha atmosfera de escuro pesadelo. Sacudidas pela corrente incessante do rio da vida, rolam no turbilhão dos acontecimentos. Ensequecidas, dormentes e semimortas, até que despertem e se levantem através do esforço pessoal, a fim de que o Cristo as esclareça. Então, gente, essa leitura, né, ela é muito, eu achei assim, quase que um puxão de orelha mesmo para a gente, para esse acordar, né? Porque muitas vezes nós estamos aqui, nós sabemos que a gente está aqui para evoluir, que nós não estamos aqui para ficar parados, nós não viemos aqui a passeio, nós temos missões, né? Não que a gente não possa passear, né? Não é isso. Mas nós viemos aqui, cada um com um propósito diferente, cada um na sua aptidão, né? Estamos aí no mundo de provas e expiações e passando, né, devagar pelo mundo, para o mundo de regeneração. Então, quando ele fala, né, que nós realmente estamos dormindo, nós não acordamos ainda. E daí a gente pensa, se nós estamos dormindo e às vezes acontece coisas, né, que vêm, que realmente é para nos sacudir, para nos acordar, né? O exemplo mesmo do que a gente está vivendo hoje, né, que a gente está vivendo aí, a pandemia, né, a gente não pode deixar de falar um pouquinho também. Muitas vezes a gente não entende, né? Ou a gente às vezes não quer entender, mas é realmente uma sacudida que a gente às vezes leva, né, da espiritualidade mesmo, do universo, para que a gente possa acordar. Por quê? Se a gente for pensar, né, a sociedade e o mundo, o que a gente vive hoje, o que a gente fez do nosso dia a dia hoje, não tinha como continuar mais da forma que estava. E daí a gente fala assim, tomara que rapidinho volta tudo normal. Volta tudo como antes, como era antes. Mas será que o propósito é esse? Da gente voltar como era antes? Do jeitinho que estava antes? Da forma como estava antes, né? Será que estava bom? Estava legal? A gente numa correria danada para cumprir os nossos compromissos, fazer isso, fazer aquilo, e o mundo de coisa que a gente arruma para poder fazer, né? Aí a gente para pensar nessas coisas. E mesmo assim, mesmo num acontecimento como a gente está vivendo hoje, a gente ainda é capaz de não entender, de não acordar, de não querer acordar, de não querer, às vezes, entender o que está acontecendo. E daí a gente pensa, então, né? Mas e aí se eu estou aqui, eu tenho que cumprir, eu tenho que dar conta dos meus compromissos. Tem, todos nós temos. Todos nós temos. Nós temos que trabalhar, nós temos que levar menino na escola, buscar menino, reuniões, né? Cada um na sua. Mas se nós passamos a viver e passamos a colocar isso tudo como prioridade das nossas vidas e esquecemos do resto, que
entre aspas, o resto que seria o mais importante, daí as coisas começam a complicar. Aí é onde ele fala aqui, que eu achei muito interessante, a fala, né, das perguntas, né, da indagação que ele fala aqui, que nós devemos fazer para nós mesmos. Ele fala assim, a criatura necessita indagar. Nós necessitamos nos perguntar, indagar de si mesma o que faz. O que eu faço aqui? O que deseja? O que eu desejo? O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo está de acordo com aquilo que eu penso? Está de acordo com aquilo que eu quero? Está de acordo com a minha meta, da onde eu quero chegar? Esse texto aqui é para a gente pensar mesmo. E eu gosto desses textos, que são textos fáceis, gente, né? São textos fáceis da gente ler, da gente entender. E daí ele fala, o que faz, o que deseja, a que propósitos atende e a que finalidade se destina? Onde a gente quer chegar? Onde eu quero chegar? Será que a gente sabe responder essas perguntas? Se eu chegar perto de cada um de vocês aqui e perguntar, aqui, o que você quer para a sua vida? E o que você deseja? Aonde você quer chegar? E o caminho que você está percorrendo, você acha que com ele você vai chegar lá? Ou você está percorrendo o mesmo caminho que sempre percorreu e reclamando porque não está dando certo, mas também não muda a trajetória? Não muda o paradigma. Nós fazemos isso. A gente reclama que a gente não tem sorte, que tudo está contra a gente, que nós não conseguimos as coisas, né? Que está muito difícil. Aí, de repente, a gente fala assim, por que você não muda o jeito? Por que você não muda a trajetória? Talvez, se você mudar, dá certo. Se eu continuar no mesmo caminho que eu sempre estive, mas que não, o propósito dele, né, não me agrada, se eu continuo no mesmo caminho, eu vou chegar no mesmo destino. Não tem como ser diferente. Se esse caminho não está me agradando, e se eu quero alguma coisa diferente, eu tenho que mudar a trajetória. Eu tenho que mudar de estrada. Ah, mas é muito difícil. É. Não é fácil. Por quê? Porque, na verdade, nós, desde quando a gente nasce, é embutido um monte de crenças nas nossas cabeças. E não são crenças só religiosas, não. São também. Mas não são crenças só religiosas, não. São crenças. É tudo aquilo que eu ouço e que eu acredito. E que eu internalizo. Então, tem coisas que eu escuto desde criança e que eu carrego para a vida inteira. Foi minha mãe que falou, meu pai que falou, fulano que falou, todos, né, a família, todos foram daquele jeito. E é difícil sair disso, gente. É difícil. Mas nós não podemos desistir, sabe? Senão, a gente fica igual... não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver, né, vários filmes aí que tem, que é do Matrix. Não sei se vocês chegaram a assistir alguns, né? Acho que tem 1, 2, não sei quantos filmes, Matrix, que mostra exatamente isso, né? Assim, são filmes exagerados, né?
Mas que o exagero, a gente fixa. Por isso que os filmes, na maioria das vezes, são exagerados. É porque o exagero ele fixa na mente da gente e a gente não esquece. Mas ele mostra justamente isso. É a gente fazer do mesmo jeitinho que te ensinaram, sem questionar. Sem questionar. Eu falo que a doutrina espírita ela é libertadora. Por quê? Porque a gente pode questionar. A gente pode estudar, a gente pode questionar, a gente pode até não concordar. Nós não precisamos concordar, vocês não precisam concordar com tudo que eu estou falando aqui, não. Cada um está no estágio evolutivo. Vocês podem, de repente, falar, não, mas isso aí que você falou aí, isso eu não concordo, não. Lógico, cada um tem seu pensamento. Mesmo a doutrina espírita tendo as suas... vamos falar assim, não tem dogmas, né? A gente sabe que não tem dogmas a ser seguido, mas tem os estudos. Tem a ciência, tem a filosofia e a religião misturada. Né? A doutrina espírita é um tripé. Religião, filosofia e a ciência. Então, tudo que é relacionado a esses 3 itens, a gente aprende aqui dentro. E daí, né, sem querer questionar outras, porque a gente não tem esse interesse aqui de questionar outras religiões, mas, geralmente, né, eu vim da católica, então, assim, quando a gente começa a perguntar demais, né, a indagar demais, chega uma certa hora que você não pode mais. Você fala, não, espera aí, você está desrespeitando a Deus, você está indagando demais, né? Você está desrespeitando. Mas não é desrespeito. Desrespeito é outra coisa. Você ter curiosidade de saber das coisas, de aprender, de entender um pouco mais, para ver se a nossa caminhada aqui seja menos dolorosa, isso não é desrespeito. Não é. Pelo contrário. Isso é vontade de fazer, vontade de aprender, vontade de fazer diferente. E muitas vezes a gente faz isso pela dor, né, gente? É quando começa a doer que a gente começa a dar uma balançada, né? Começa a pedir ajuda, é quando começa a doer. Por quê? Se nós estamos aqui para evoluir, né? Nós estamos aqui para evoluir, certo? E a gente tem 2 opções nessa evolução. Nós podemos evoluir pelo amor e nós podemos evoluir pela dor. Nós podemos evoluir vendo a vivência de outras pessoas que estão perto, que estão passando por tais situações. Eu posso tirar proveito para mim. Experiências do outro, às vezes, pode me alertar. E eu posso também, enquanto não chega de mim e dói, eu não aprendo. Então, são opções. Aí a gente fala assim, mas como é que eu vou... como que opta, né, por esse amor? Na realidade, né, gente, o processo que a gente ainda está... de estar nesse mundo aqui de provas e expiações, a gente vai, mas é pela dor mesmo, né? Na maioria das vezes, a gente vai pela dor. Não tem jeito. Mas eu posso ficar atenta com o que o outro está passando. E ver que certos pontos não foi bom, não. E eu não precisar repetir. Porque se eu for mais cabeça dura, eu vejo o outro caindo, vejo o outro fazendo errado, vou lá e faço do mesmo jeitinho, e acontece do mesmo jeitinho, quebra a cara. Estou aprendendo, mas eu tive que ir lá, e eu posso aprender também vendo. Então, assim, são opções. Nós temos o nosso livre-arbítrio, e a gente vai vivendo e escolhendo, vivendo e escolhendo. Isso é todo dia, viu, gente? Todos os dias nós fazemos nossas escolhas. Então, a gente reclamar e achar que tudo está contra a gente, isso é irreal. Porque é através das nossas escolhas
que nós vamos programando a nossa estadia aqui. Se está muito ruim, se não está bom, se eu acho que todo mundo, o universo está contra mim, espera lá, deixa eu parar para pensar. Vamos começar com as perguntinhas? O que eu quero? Nós não sabemos nem o que a gente quer. Nós não sabemos aonde a gente quer chegar. Nós não paramos para poder fazer esse tipo de pergunta. A gente vai vivendo assim. Um dia atrás do outro, um dia atrás do outro. Na hora que você vê, tem um monte de coisa que você tem que resolver. Tanto coisas que faz parte, né, do mundo material, quanto convivências. A gente vai deixando, a gente vai largando. Muitas vezes não temos muita paciência. Aí você fala assim, larga para lá. Fulano não quer saber de fulano mais não. Larga para lá. Não gosta de briga? Larga para lá. Mas será que é assim? Será que nós viemos aqui foi para isso? Se nós viemos no propósito de evolução, vamos falar assim, evolução da alma, do espírito, que somos nós, viu, gente? Nós somos ele, nós somos o espírito. Que a gente pensa o contrário, né? Eu sempre falo isso aqui, para ficar bem fixo na nossa ideia. Nós somos ele, o espírito. E nós temos esse corpo aqui que vocês estão vendo, que nos ajuda a evoluir e fazer o que precisa ser feito aqui. Mas nós não somos isso aqui, não. Então, a gente vem no processo de evolução com outras almas, com outros espíritos. E aí, se eu vou largando, não, eu apelo com esse daqui e largo para lá. Aí, esse aqui eu não quero saber de mais não, porque falou assim, desaforo, acabou para mim. A gente, às vezes, até fala assim, né? Já escutei assim, não, comigo é uma vez só. A gente fala assim, como se a gente fosse, né? Comigo é uma vez só, pisou na bola, acabou. Tem conversa, mas não. Como se nós fôssemos Deus, né? Porque nem Deus fez isso. Nem Ele fez isso. Quem dirá nós, gente? Ficar julgando o outro. Nós temos os nossos defeitos também e a gente tem que parar, a gente tem que aceitar isso, a gente tem que admitir que nós erramos também. E às vezes mais do que o outro. Mas às vezes o nosso ego é tão grande que a gente fala isso. Não quero nem olhar fulano mais, nunca mais na minha vida. Será que não é esse que você tem que, para poder conseguir acabar de caminhar? Porque é esse que a gente fala assim, não quero ver nunca mais na minha vida. Vocês já repararam que é aquele que a gente lembra, quando a gente acorda todo dia, está lembrando é dele? Vocês já tiveram essa sensação de mágoa? Quando a gente começa a carregar mágoa de certa alguém, aí a gente fala assim, não quero nem saber de fulano mais. Larga para lá. Morreu para mim. Morreu. Vocês já repararam que todos os dias a gente lembra desse fulano? Levanta o dedo aí, quem já teve essa sensação? Desse sentimento, e você está lembrando daquela pessoa todos os dias. Estou falando. Por que vocês acham que isso acontece? Pelo seguinte, voltando lá na dor e no amor, são dois laços que nos colocam, que nos obrigam a evoluir, vamos falar assim. Mas são dois laços. Ou melhor, um laço e uma algema, vamos falar assim. São duas maneiras que eu tenho de me ligar a essas pessoas, a esses espíritos que estão aqui conosco. Encarnado que eu estou falando, viu, gente? Não vamos falar de desencarnado, não. Vamos falar só de encarnado para ficar mais fácil da gente entender. Encarnado com encarnado, tá? Então,
eu tenho duas maneiras de me ligar a essas pessoas, a esses espíritos. Também pelo amor e também pela raiva, pelo ódio. Então, quando eu tenho a ilusão de que eu vou largar para lá e acabou e pronto, morreu nada. Está mais vivo que nunca, né? Está mais vivo que nunca na nossa mente, porque a gente está sempre lembrando, está ligada pelo ódio, pela mágoa. É aquela algema, né? Então, esses dois sentimentos, assim, a gente tem que prestar bastante atenção, né? Porque no estágio que a gente está, é normal a gente sentir todos os sentimentos, gente. Tem até um filminho, que eu não sei se alguém de vocês já viram, que é aquele Divertidamente, é um filminho até, né, não vou falar infantil, não, mas que tem os tipo bonequinhos mesmo, né? Que tem a alegria, tem a tristeza e tal. Vocês já viram esse filme? Então, nesse filme, mostra todos esses sentimentos. E a gente realmente sente todos eles. Sente ódio, sente mágoa, sente alegria, sente tristeza, sente amor, sente tudo. É tudo misturado dentro da gente. E nesse filme mostra essa mistura, né, de sentimentos. Só que hoje, aqui, né, parece que às vezes a gente está saindo um pouquinho do tema do acordar, mas não. Só para a gente entender o seguinte: esse acordar, né, ele não é de um dia para o outro também que a gente vai conseguir isso. Isso é um trabalho. Porque quando a gente fala assim, não, nós temos que acordar, nós temos que ser diferente, aí a gente pensa assim, não é mesmo, a partir de hoje eu vou tentar fazer diferente e tal. É por aí, mas não é tão simples e tão rápido dessa forma, né? É um processo em que a gente vai caminhando e a gente vai mudando as nossas atitudes e parece que vai dando uns cliques assim na mente da gente, de vez em quando. Sabe, às vezes uma coisa que você não entende. De repente, num dia, você para pensar naquilo e você fala assim, não, por que eu não pensei nisso? Por que eu não fui por esse caminho aqui, que era muito mais fácil? E funciona desse jeito mesmo. Agora, uma coisa interessante que ele falou aqui também, gente, é o seguinte. São das oportunidades, quer ver? Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Na maioria das ocasiões, os convites divinos passam por eles sugestivos. Eles são nós, viu, gente? Vamos colocar o outro como o errante, não, né? Esse aqui, eles somos nós. Na maioria das ocasiões, os convites divinos passam por eles sugestivos e santificantes. Todavia, os companheiros distraídos somos nós, viu? Os distraídos somos nós. Interpretam-nos por cenas sagradas, dignas de louvor, mas depressa relegadas ao esquecimento. Aquilo que a gente fala assim, não, que bacana, né? Nossa, que legal e tal, pessoa, nossa, super generosa, fica por isso mesmo. Amanhã você já esqueceu. E esses convites, sabe, gente? A gente acha que são convites assim. Esses convites acontecem para a gente todos os dias, sabe? Esses convites e essas oportunidades. Só que esses convites, nós, às vezes, interpretamos como aquilo que a gente não quer, sabe? Tipo, vamos dar um exemplo. Alguém bateu na sua porta, está lá fazendo seu almoço, né?
Chega o outro lá, batendo na porta, pedindo isso, pedindo aquilo. Aí você fala assim, nossa, vai lá e fala, dá qualquer coisa. Dá R$1, ou despacha rápido fazendo almoço. Meu filho. Quem nunca, né? Quem nunca, gente, fez isso? Eu estou falando, estou me incluindo também no meio. Sou santa, não. São as oportunidades. Mas eu vou parar para pensar, nossa, eu vou parar aqui meu almoço, e aí eu vou lá conversar com ele, para ver de onde ele é, o que ele está passando, se ele está bem hoje. Alguém já fez isso? Fala a verdade. Quem de nós tem essa paciência? Nós vamos ter que aprender muito e caminhar muito ainda. Porque esse tipo de oportunidade, ela não vem como se fosse uma coisa maravilhosa para a gente, não. É no sofrimento mesmo. É no parar para ouvir o outro, para escutar o que ele tem para fazer, para falar. Você ir lá e oferecer R$1 para aquele que bater lá na sua porta é muito fácil. R$1 ou 2. Mas vai lá, saber de onde que ele vem. Tem filho? Para que você quer dinheiro? Você vai fazer o quê com dinheiro? Você vai para onde? Sua família é daqui? São oportunidades. Se nós fôssemos um pouco mais inteligentes, se a gente usasse mais a nossa mente, a gente ia pensar o seguinte: se eu ofereço ajuda, se eu sou uma pessoa caridosa, vamos falar assim, de qualquer maneira que seja, dependente da forma, aquilo, em primeiro lugar, está voltando para mim, não é para o outro, não. Porque a partir do momento que surgiu de dentro de mim a vontade de fazer alguma coisa para o outro, você já está ganhando. Você já está ganhando. Ah, mas o outro nem agradece. Né? A gente faz as coisas para os outros, ó, eles não estão nem aí, nem obrigado fala. Problema dele, ele vai ter que ver com ele, com a evolução dele lá para depois. Não é problema seu mais, só a parte que você está fazendo. Então, se nós parássemos mais para pensar nesses detalhes, a gente viveria melhor. Nem que seja por pirraça, nós seríamos caridosos. Vou fazer caridade porque vou receber. Vamos falar assim, interesseiros, né? Só para a gente entender, viu, gente? Não é assim também, né? Não é o pé da letra assim que funciona, não. Mas é para a gente entender. Se a gente fosse mais espertinho, a gente ia ser mais caridoso. A gente ia abraçar mais essas oportunidades que chegam para a gente. E a gente vê que, lógico, né, pessoas, nós temos ainda muitos irmãos ainda passando necessidades de material mesmo, né? De comida mesmo. Tem pessoas, sim, passando por necessidades assim. Mas vocês já repararam que a carência entre nós é tão grande? Agora ainda, né, nesse processo, a gente tem que ficar longe de parentes, longe de pessoas que a gente gosta, que a gente ama. O tanto que o nosso estado psicológico está abalado. Quantas pessoas hoje estão com depressão por causa do que a gente está vivendo? Junta tudo também, né? A pessoa já tem a predisposição, e aí junta com o que a gente está vivendo hoje. Isso a gente não pensa. A gente pensa na doença, né? Lógico, né, gente? Nós temos que fazer a nossa parte, né? De cidadão. Nós temos que fazer a nossa parte. Mas eu falo assim, esse outro lado, que é o nosso lado espiritual, ele está tão necessitado quanto a gente de passar um álcool e de usar uma máscara e de ficar distante. Às vezes até mais. Até mais necessitado do que isso.
Na verdade, a gente já está vivendo assim, uma coisa meio que só um mundinho ali, né? Só aqueles ali, de dentro de casa, no máximo. Então, quando ele fala aqui, né, que nós permanecemos dormindo, não, permanecem dormindo, companheiros distraídos, é tudo a gente, viu, gente? Nós estamos distraídos, dormindo e muitas vezes não querendo enxergar mesmo. Aí você fala assim, mas distraído como? Distraído mesmo. E cada vez que a gente entra nessa distração de não perceber nem o que a espiritualidade quer nos falar, que a gente vai entrando no processo de insensibilidade mesmo, com tudo, com o outro, com os acontecimentos que a gente vai escutando, a gente vai vendo, a gente acaba ficando assim, tá normal, né? A gente vai colocando como coisas normais e que não são. Então, esses distraídos que ele fala aqui, realmente, somos nós mesmos, realmente. Pensa se a gente, por exemplo, como que anda a sensibilidade de cada um, né, de vocês que estão aqui hoje. Os internautas que estão aí também, né? Vamos pensar. Como que está a nossa sensibilidade? Ah, mas que sensibilidade? A gente não sabe nem o que é isso, né? Percepção. Todos nós temos. Ah, mas eu não sou médio. Não, mas não estou falando que é médio. Médium de ter sensibilidade, todos nós somos. Todos nós somos. Mas tem aqueles que têm uma intensidade maior, que consegue, né? Consegue ver, consegue psicografar, como o nosso saudoso Chico Xavier aí, né, que todo mundo conhece e tal. Mas eu falo assim, aquela sensibilidade mínima nós não temos mais. Por exemplo, uma intuição, nem isso a gente tem mais. A gente vai vivendo, parece que vai endurecendo. Nós vamos endurecendo o nosso coração e nós vamos ficando insensíveis. Então, nós nem escutamos mais, quanto mais espiritualidade. O que é isso? E olha que cada um de nós que estamos aqui hoje, nós temos um mentor espiritual que nos acompanha, que tenta nos ajudar, tenta nos mostrar, tenta nos guiar, mas a nossa insensibilidade é muito grande e a gente não percebe. A gente não vê, a gente não percebe e a gente não quer perceber. Porque às vezes dá mais trabalho. A mudança dá mais trabalho. Até o conhecer dá mais trabalho. Se eu erro, não tendo noção daquilo que eu estou fazendo, eu estou errando, mas foi achando que eu estava fazendo certo. Tá. Você vai... Não vamos falar pagar, não é pagar, mas você vai lidar com isso, vai consertar isso depois. Certo? Se você já entendeu, já estudou, já entendeu, já sabe como é que funciona e continua fazendo o negócio errado, daí a cobrança vai ser maior. Exemplo. A doutrina espírita, ela é uma doutrina que
não tem nada a esconder. O que você quiser saber, se você buscar nos livros, você vai entender. Aí, a gente pensa o seguinte: nossa, assisti a palestra, né, e excelente palestra. Isso aconteceu quando meu marido começou a vir comigo, ele não vinha. Aí, de repente, decidiu que ia vir. Aí assisti uma palestra, 2, aí ficava assim, nossa, mas esse povo é muito inteligente, né? Que pessoal inteligente, como é que fulano sabe tanta coisa, né? Aí, o que acontece? Depois, aí a gente quer que o outro também sinta a mesma coisa. Fulano, você tem que ir lá. Se você for lá, meu filho, acabou, você vai entender tudo, vai resolver seus problemas tudo, você vai ver. Aí a gente volta aqui na nossa responsabilidade. Será que todos nós estamos preparados para seguir uma doutrina que não tem mistérios? Que não tem nada de sobrenatural? Que tudo será revelado como é? E da maneira mais natural? Porque é o seguinte, gente, quando a gente fala de doutrina espírita, a gente imagina um negócio assim, sobrenatural. Depois que a gente começa a entender, não, mas de início. Relembra vocês aí, rebobina a fita de vocês aí, quando vocês começaram a aprender, fazer ou frequentar sobre doutrina espírita. Dá até medo, não dá? Nossa, né? Sobrenatural. Não tem nada de sobrenatural. O que tem somos nós, que somos espíritos, estamos encarnados. E aqueles desencarnados, que realmente não tem como a gente negar mais, estão entre todos nós. É só isso. Mais nada. É só isso. Não tem nada que é sobrenatural. Mas nem todos nós estamos preparados para tantas revelações. Então, nós temos que tomar cuidado até com isso. Às vezes, esse acordar que ele está falando aqui, necessário acordar, mas é cada um no seu tempo. Se eu já acordei, não quer dizer que eu tenho que sacudir o outro para ele acordar à força, não, que isso não funciona. O negócio funcionou para mim. Nem sempre vai ser igual para o outro. Então, cada um no seu tempo, né? Cada um no seu tempo, cada um na sua necessidade, para esse acordar acontecer. E cada um no seu tempo. Não tem como a gente forçar o outro a acordar. É nós fazermos a nossa parte e, no máximo, com o nosso exemplo, tentar influenciar o outro. Mas nada à força. Vamos tirar base pelo que Jesus fez aqui, quando ele esteve aqui. Ele não levou ninguém à força com ele. Ele não curou ninguém à força. Ele não fez com que todos que estavam ali o seguissem. Foi quem quis. E os que foram curados foram porque já estavam prontos para serem curados. Porque senão tinha curado todo mundo. Tinha curado a nação inteira. Não é verdade? E às vezes a gente se acha mais poderoso que Deus, que Jesus, aliás. A gente se acha mais poderoso que Ele. Vou salvar fulano, vou salvar ciclano. Não salvou nem a si mesmo. Você não conseguiu nem a sua salvação, entre aspas, né? Que é da nossa própria consciência, né? A libertação da nossa consciência, né? O entendimento. Então, gente, hoje era
esse estudo, né, era o que eu tinha para passar para vocês. E eu agradeço muito a participação, a paciência. E agradeço a casa. E a vocês, internautas, também. Os que quiserem deixar perguntas para a gente, pode ficar à vontade. E espero que tenha conseguido levar um pouco de conforto, né, para quem está em casa, para vocês que estão aqui hoje, para a gente acalmar os nossos corações mesmo, acalmar a nossa alma. Nós estamos precisando muito, muito do pão espiritual. Nós precisamos do pão material, mas o pão espiritual, muitas vezes nós esquecemos dele, nós esquecemos de abastecer o nosso espírito com esse pão espiritual. Então, que possamos pensar, né? Começar a fazer essas indagações que estão aqui na leitura. Quem puder voltar depois na leitura, é a leitura 68, livro Pão Nosso. Se bater na internet, sai tudo lá, viu, gente? Os livros espíritas, eles são, muitos da obra básica, todos eles são abertos para download na internet. Então, aproveitem as palestras, enquanto a gente não pode estar presente, né, nas palestras aqui na casa. Aproveitem as palestras. E uma boa noite a todos vocês. Até a próxima oportunidade. Gratidão.